Gente, como eu falei da outra vez, né? A gente está fazendo uma série de pregações baseadas em Daniel, capítulo 9. E na semana passada nós tivemos uma breve introdução, né, sobre o livro de Daniel. Nós vimos que Daniel, ele é um profeta de Deus e que ele havia sido levado cativo para a Babilônia. Ele havia sido levado de forma como escravo para a Babilônia, né? Então ele passou muitos anos vivendo entre um povo que não era o seu povo, entre uma cultura que não era a sua cultura. Aqui no capítulo 9 de Daniel aqui ele já tinha mais de 80 anos, né? Já tinha passado muitos anos mesmo, muitas décadas vivendo lá na Babilônia. Mas mesmo assim nós vimos na semana passada que Daniel permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu fiel àquilo que ele havia aprendido na sua infância, na sua adolescência. E Daniel, ele continuou sendo um servo de Deus verdadeiro. E dando continuidade ao que nós estamos aprendendo, nós estamos vendo sobre os aspectos e práticas de um verdadeiro servo de Deus. Nós vimos que o primeiro aspecto, a primeira prática de um verdadeiro servo de Deus é que ele considera a palavra de Deus, ele considera as Escrituras como palavra de Deus. Ele tem respeito pela palavra de Deus e ele se alimenta da palavra de Deus de forma como se ele se alimentasse do seu alimento diário, né? Nós vimos aí, através de alguns textos, que a palavra de Deus ela é mais importante até mesmo do que o alimento físico, porque ela é o nosso alimento espiritual e é através dela que nós conseguimos vencer as tentações, é através da palavra de Deus que nós conseguimos vencer os pecados. Hoje, dando continuidade, nós vamos ver que o verdadeiro servo de Deus, ele é uma pessoa de oração. Além dele ser uma pessoa que estuda as Escrituras, o verdadeiro servo de Deus é uma pessoa de oração. Vejamos aí o que está escrito em Daniel, capítulo 9, no versículo 3, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam, e guardam os teus mandamentos. E aí, a partir do versículo 5, até o versículo 19, nós temos registrado aí qual foi o conteúdo da oração de Daniel. Mas o que eu quero que os irmãos observem aqui é que Daniel, ele buscou a Deus. E como foi que ele buscou a Deus? Ele buscou a Deus através da oração, ok? Para quem não sabe o que é oração, a gente pode definir a oração como uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos, tá? Essa definição ela está no dicionário bíblico de Almeida. E lá está escrito que a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento. Ou seja, nós podemos orar a Deus através de palavra audível e nós podemos falar com Deus, conversar com Deus através dos nossos pensamentos. Nós podemos elevar os nossos pensamentos e assim estar em comunhão com Deus. Eu trouxe aqui uma palavra de um teólogo menonita chamado Daniel Kaufman, que ele fala o seguinte sobre a oração. Prestem bem atenção, ele diz o seguinte: a oração é tão natural e necessária para o cristão quanto a respiração. Nenhum cristão pode permanecer vivo espiritualmente por muito tempo sem a oração. Assim como o homem não pode viver muito tempo sem oxigênio, o que professa ser cristão, mas não tem uma comunhão íntima com Deus por meio da oração, é cristão apenas no nome. Ou seja,
De acordo com esse teólogo menonita, a oração ela é tão fundamental na vida do ser humano quanto a sua respiração. E de fato, é isso que as Escrituras deixam registrado. Todos os servos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todos eles foram pessoas de oração. Pessoas que buscaram a Deus através da oração. Abram comigo aí, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Volta só um pouquinho aí a página. Você vai ver lá o que está lá em Daniel, capítulo 6. Lá em Daniel, capítulo 6, ocorreu algo muito interessante. Algumas pessoas, alguns líderes da nação onde Daniel estava vivendo, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel, ele era muito considerado, ele tinha autoestima do rei lá da Babilônia. Tanto dos reis da época dos babilônicos, dos caldeus, como também depois que a Babilônia foi conquistada, os reis lá que foram colocados lá, eles tinham Daniel em autoestima, porque eles sabiam que Daniel era um servo de Deus verdadeiro, um servo de Deus autêntico. E é muito conhecido a história de Daniel de interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. É muito conhecido essas histórias. Mas algumas pessoas que também tinham altos cargos lá na região onde Daniel vivia, eles queriam armar uma armadilha para Daniel. Aí lá no versículo 10, nós vemos algo interessante. Diz assim o versículo 10, capítulo 9. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que é que os inimigos de Daniel, eles armaram contra Daniel? Eles conversaram com o rei, e eles convenceram ao rei a dar um edito, né, preparar um documento, fazer uma declaração que fizesse com que todos aqueles que buscassem a qualquer Deus fossem jogados nas covas dos leões como punição. Então essas pessoas foram lá na casa de Daniel, e quando chegaram lá na casa de Daniel, encontraram Daniel orando. Por quê? Porque era um costume de Daniel, 3 vezes ao dia, se ajoelhar e virar o seu rosto em direção a Jerusalém e buscar ao Senhor através da oração. Essa era uma prática contínua na vida de Daniel. E o restante da história é bem conhecida, né? Daniel foi capturado, foi levado diante do rei. O rei, mesmo sem a vontade dele, teve que jogar Daniel na cova dos leões, e Daniel foi liberto pelo poder de Deus, né? Deus mandou um anjo lá para a cova dos leões e fez com que aquele anjo fechasse a boca lá dos leões. E depois, passando uma noite lá, o rei foi lá para saber se Daniel estava vivo, e Daniel estava, por um milagre de Deus, vivo, e foi tirado de dentro da cova dos leões. E o rei, já sabendo de toda a trama que tinha acontecido contra Daniel, pegou todos aqueles homens e jogou lá na cova dos leões, e os leões os devoraram, né? Mas Daniel havia sido liberto pelo poder de Deus, né? Mas o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: Daniel, este grande profeta de Deus, ele nunca abandonou as suas práticas religiosas. Ele nunca abandonou as suas práticas de buscar a Deus. Nós vimos na semana passada que Daniel, ele lia e estudava as Escrituras, e nós estamos vendo aqui que, além disso, Daniel era uma pessoa de oração. Ele era uma pessoa que buscava a Deus através da oração. Mas não é só Daniel que é um homem de oração através da Bíblia. Nós podemos ver o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando veio ao mundo, ele constantemente estava buscando ao Pai em oração. Constantemente ele estava se retirando do meio da multidão
e procurava um local isolado, normalmente em cima de algum monte, e ele ia buscar a Deus em oração. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18, ele diz assim, ó, no versículo 16, regozijai-vos sempre. Versículo 17, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha o que esse servo de Deus deixa registrado aqui em 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar. Então, irmãos, um verdadeiro servo de Deus é alguém que cumpre os mandamentos de Deus. E a oração é um mandamento de Deus. Aqui Deus está ordenando: orai sem cessar. Nós não podemos deixar essa prática. Nós não podemos deixar de orar e de buscar a presença de Deus. Pois quando nós deixamos de fazer isso, é como nós deixássemos de respirar. Nós vamos desfalecer, nós vamos enfraquecer espiritualmente falando. Então a oração é algo que é de extrema importância e algo que é fundamental para um servo de Deus verdadeiro. Não existe cristão sem oração. Lembre-se sempre disso. Não existe cristão sem oração. Um cristão é alguém que busca a Deus. E essa busca ela é através da leitura das Escrituras e é através também da oração. É esse o relacionamento que Deus quer conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, as Escrituras, e nós falamos com Deus através da oração. Deus ele deseja que nós tenhamos um relacionamento próximo com Ele. Ele sabe dos nossos desejos, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele deseja e Ele quer que nós falemos com Ele, que nós abramos a nossa boca para falar com Ele e dizer aquilo que nós precisamos. Ele quer que nós falemos com Ele e agradeçamos a Ele por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias aí mais uma vez, em um texto muito conhecido, é lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 13. É uma passagem muito conhecida. Eu acredito que muita gente sabe essa passagem até de forma decorada, né? E olha o que é que diz aí, ó. E aconteceu que, estando ele aqui é Jesus, tá? A orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é a famosa oração do Pai Nosso, né, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso. Esta oração ela foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a pedido, como vocês viram aí, de um discípulo que pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então o Senhor Jesus, ele nos dá um padrão, ele não nos dá uma oração para que essa oração seja feita, repetida várias vezes. A própria palavra de Deus diz que a gente deve evitar as vãs repetições na oração. Mas o que é que ele nos dá? Ele nos dá um padrão de oração. Nós aprendemos aqui através desta oração que ele nos ensina, que a oração deve ser dirigida ao Pai. Não que seja errado você orar ao Filho e você orar ao Espírito Santo, mas o padrão comum é que nós oremos ao Pai e que nós engrandecemos o nome do Pai, que nós peçamos a Ele que o reino dele venha, que nós coloquemos diante dele as nossas necessidades diárias. Este é o padrão da oração. Que nós peçamos a Deus proteção contra as tentações, contra o mal.
Este é o padrão da oração. Muitas vezes a gente pede para alguém orar e a pessoa diz assim, eu não sei orar. Este é o padrão. Fale com Deus, o Pai, através do Filho Jesus Cristo, e coloque diante dele as suas necessidades, mas também não esqueça de agradecer e também não esqueça de engrandecer o nome dele, porque através da oração nós também adoramos a Deus. Lá na oração de Daniel, que nós lemos lá, vocês puderam perceber que Daniel coloca diante de Deus os seus pecados, o pecado do seu povo, ele confessa os seus pecados. Ele diz, Senhor, nós pecamos, nós cometemos iniquidades, nós somos merecedores da condenação, mas nós sabemos que o Senhor é grande, nós sabemos que o Senhor é tremendo, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, nós sabemos. Então ele fala vários atributos de Deus, porque Deus ele deseja isso, é um padrão na oração, nós adorarmos a Deus através da oração. Eu conheci um irmão no passado, que ele dizia que ele achava errado a gente orar e só pedir. Nós só pedir, o pessoal só pede a Deus, só pede a Deus. E ele dizia assim, a minha oração é só para agradecer. Eu só agradeço. Irmãos, tanto é errado só pedir, como também é errado só agradecer. A oração, de acordo com o padrão que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, é as duas coisas. É nós louvarmos e engrandecermos a Deus e nós colocarmos diante dele as nossas petições. Aqui ele nos ensina a orar pelo pão diário, né? Dá-nos o pão cotidiano, ok? Então, que possamos, irmãos, ter esse relacionamento com Deus, assim como um filho tem um relacionamento com o pai. O filho, quando ele necessita de alguma coisa, ele vai pedir ao pai, ele vai pedir aos seus pais. Ele não tem vergonha de colocar as suas necessidades diante do seu pai. É por isso que aqui no padrão da oração, a primeira frase que o Senhor Jesus diz é Pai Nosso. É um relacionamento de filhos com o Pai. Deus, ele é o nosso Senhor soberano? É sim. Devemos nos submeter a ele de forma reverente? Devemos sim. Mas Deus também é nosso Pai. E ele nos ouve como um Pai. De forma amorosa e de forma carinhosa. Eu gostaria de ver mais uma passagem bíblica com vocês, agora se encontra ainda aí no livro de Lucas, só que agora no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Olha o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo aí nos ensina sobre a oração. Diz assim a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Olha qual é a parábola. Sobre o que é que a parábola fala. Olha só. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele diz a parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, resumindo aqui a parábola de Jesus, havia um juiz, esse juiz não era um juiz bom, era um juiz mau, que nem temia a Deus, mas ele era um juiz, ele era uma autoridade naquela cidade. Sobre ele estava o poder de decidir algumas questões judiciais. E havia uma viúva que estava com um problema judicial. Ela estava com um problema que tinha que ser resolvido pelo juiz. Mas o juiz não queria resolver. Mas a viúva ia e importunava ele até o ponto que aquele juiz resolveu: para ela deixar de me perturbar, eu vou conceder o que ela está pedindo. E Jesus está dizendo aqui, se um juiz mau concede a petição de alguém que está ali importunando, quanto mais Deus, que é bom. Esse é o ensinamento aqui da parábola. Orar sem cessar. Se você deseja algo diante de Deus,
Coloque isso. Fale para Deus. Às vezes a gente não consegue aquilo que nós desejamos porque a gente não pede. Obviamente, Deus só vai conceder a vocês aquilo que estiver de acordo com a vontade dele. Às vezes a pessoa quer um carro. É errado, irmão, orar pedir pelo carro? Não, não é errado. Você pode orar. E Deus ele vai lhe conceder se for de acordo com a vontade dele. Mas não deixe de orar. Não deixe. Assim como essa viúva importunou aquele juiz, fique ali aos pés do Senhor. Senhor, eu te peço, eu te clamo, eu imploro. Faz isso por mim. Às vezes é uma cura. Quantas vezes ao longo de toda a história da igreja, até nos dias de hoje, nós conhecemos testemunhos de pessoas que foram curadas de forma milagrosa pelo poder de Deus, depois de muito clamor, das pessoas terem clamado a Deus, e Deus veio e agiu poderosamente, com um milagre. Isso, meus irmãos, é muito comum, porque nós adoramos a um Deus verdadeiro, nós adoramos a um Deus vivo, é um Deus que se faz presente. Através da oração nós podemos falar com Ele, e através das Escrituras Ele fala conosco. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Por que você está afastado da presença de Deus? Quanto tempo você não tem buscado a Deus em oração? Gente, eu não estou falando aqui daquela oração que você se senta para comer e só diz, muito obrigado, amém. Não. Deus ele quer um momento especial com você. Ele quer um momento só com você. Assim como Ele deseja que nós estejamos aqui reunidos e através dessa reunião nós também oramos a Ele, Ele também deseja conversar com você a sós. Ele quer que você derrame o seu coração diante dEle e diga para Ele o que você está sentindo. Ele quer se relacionar com você. Ele é Deus, mas Ele é seu Pai. Ele cuida de você. Um Pai amoroso. Um Pai que tem cuidado das suas necessidades. Irmãos, nós estamos aqui respirando. Nós estamos aqui com saúde para a honra e glória do Senhor, porque Ele que nos sustenta. Não se enganem. Você não está de pé pelas suas próprias forças, não. Você não está vivo por um mero acaso. Você existe porque Deus lhe criou para que você o adore. Esse é o propósito da sua existência. Glorificar a Deus, adorar a Deus. Nós não estamos aqui por um acaso, para passar essa vida passageira, morrer e ficar por isso mesmo, não. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para nos relacionarmos com este Deus. E Deus estabeleceu, através da sua eterna sabedoria, que nós podemos fazer isso através da leitura das Escrituras e através da oração. Orem. Orem sem cessar, como diz a palavra de Deus. Orem. Jesus ele está nos orientando aqui através dessa parábola, para a gente orar sem cessar. A gente está ali na presença de Deus. Daniel é um grande exemplo disso. Com todas as dificuldades que ele passou, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e ele buscava a Deus. Ele se ajoelhava e ele clamava a Deus. E ele se ajoelhava para agradecer a Deus. Gente, Daniel é um exemplo de um servo de Deus, como a gente tem visto aqui. Que possamos ser como ele. Tire um momento do seu dia. O dia tem 24 horas, gente. 24 horas. Tira um momento do seu dia para você estar na presença de Deus. Se você não puder se ajoelhar, fique sentado ou fique em pé. Não importa se é com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Mas fale com Deus. Fale com Deus, Ele quer que você fale com Ele. E você tem acesso ao Pai através do Filho. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e morreu por nós lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai. Para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Gente, é a presença de Deus. Com os joelhos no chão, nós alcançamos o céu. Vocês têm noção disso? Tente qualquer um de vocês ir lá na casa do prefeito e tentar entrar na casa dele lá, eu vim falar com o prefeito. Será que você consegue fazer isso? Nós não temos acesso, não.
do governador, do presidente, nós não temos acesso não. Principalmente nós somos pobres. Infelizmente é assim. Mas Deus, que é o Criador do universo, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Ele nos dá esse acesso, gente, através da oração. Por que que a gente tem negligenciado isso? Que possamos, gente, buscar a Deus de forma humilde, né? Uma vez eu ouvi falar de uma pessoa que orava da seguinte forma: Senhor, eu exijo que o Senhor me dê isso, porque o Senhor tem que me dar. Gente, não é assim. Lembre-se, Ele é nosso Pai, mas Ele é Deus. Ele faz aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Jesus, quando orou lá no Getsemane, vocês lembram muito dessa oração, Ele orou: Senhor, que afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É assim que devemos orar, de forma humilde, porque somos servos, somos filhos. Ele é o Pai, Ele é o Senhor. Então, irmãos, que possamos refletir sobre isso, sobre este aspecto, sobre esta característica de um servo de Deus verdadeiro. Não existe cristão sem oração. Não existe cristão sem oração. Se você diz que é cristão e você não ora, você não está na presença de Deus, você é um cristão apenas da boca para fora. E Deus conhece o seu coração. Tá? Ele deseja isso de nós. Ele quer que nós viramos o rosto para Ele e falemos com Ele. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais este culto que o Senhor nos proporciona para podermos adorar a Ti. Santo Deus, que toda honra e toda glória aqui, Senhor Deus, seja dedicada somente a Ti. Estamos reunidos, ó Deus, de forma simples, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui presente, Santo Deus. Não temos a estrutura que os muitos templos cristãos têm por aí, mas a nossa adoração, Senhor Deus, também é uma adoração verdadeira. A nossa adoração, Senhor Deus, é para Ti. Estamos reunidos aqui para Te glorificar. Este é o propósito, ó Deus, de estarmos aqui, Te glorificar e Te adorar. Santo Deus, que possamos ser humildes, ó Deus, na Tua presença, que possamos Te servir de forma fiel. Venhamos Te pedir agora, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, para enfrentarmos as dificuldades em nossos trabalhos, para enfrentarmos as dificuldades em nossas casas. Ó Deus, venha abençoar, Senhor Deus, cada um que está aqui presente e cada lar de cada pessoa que está aqui presente. Senhor Deus, vem se fazer presente, Senhor Deus, na vida de cada um aqui. Ó Senhor Deus, chama, Santo Deus, aqueles que estão longe, ó Pai. Chama eles para a Tua presença, Senhor Deus. Convence, Senhor Deus, aqueles que ainda não se arrependeram dos Teus pecados, para se arrependerem, Senhor Deus, e Te buscarem de forma genuína, Santo Deus. Salva, Santo Deus, aqueles que ainda não são salvos. Tem misericórdia, Santo Deus. Não deixa, Pai, que nenhum que está aqui venha a se perder, Senhor Deus. Não deixa, Santo Deus, que nenhum que está aqui Te buscando, ó Pai, venha, Senhor Deus, se desviar dos Teus caminhos, Santo Deus. E aqueles, ó Pai, que estão desviados, Santo Deus, traz de volta, Pai. Traz de volta para o Teu átrio, traz de volta, Senhor Deus, para debaixo da proteção da Tua mão. Pois, ó Deus, é só em Ti que temos a certeza da salvação. É só em Ti, ó Deus, que temos a alegria de viver. É só em Ti, ó Deus, que temos a esperança da vida eterna. Ó Santo Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que oro e agradeço, Senhor. Amém.